Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E o Corinthians venceu o líder do Campeonato Brasileiro em Itaquera, Corinthians 1, Botafogo 0, gol de Gil, do nosso querido Goiaba. Placar aí placar apesar de magro, que garantiu aí a vitória e uma subida aí na tabela, né? O Corinthians que subiu algumas posições e agora ocupa aí a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, eu queria começar, antes de falar aí sobre o jogo, antes de falar sobre algumas coisas, né, da partida, primeiro eu queria justificar aí que, diferente dos outros jogos que a gente coloca aí o episódio quase que logo após a partida, alguns minutos depois aí do jogo, só o tempo de fazer a gravação e tal, a gente tá postando só no dia seguinte, porque de sexta-feira eu geralmente tenho um futebolzinho aí das 10 à meia-noite, né? Então ontem acabou o jogo, eu tava entrando na quadra pra jogar, fiquei acompanhando o jogo. Aí terminou o jogo, já entrei na quadra pro futebol e acabei não gravando ontem, então peço desculpa a vocês. Mas é aquilo, né? A gente precisa de uma respirada aí durante a semana. Bom, sobre o jogo, eu queria começar falando sobre a camisa do Corinthians. Cara, eu sou muito adepto da tradição do preto e branco, eu sou muito adepto aí das cores tradicionais da camisa do Corinthians, tanto que são poucas as camisas de outras cores que eu tenho, né? São poucas as terceiras camisas. Eu tenho basicamente a roxa, que eu ganhei da minha esposa. Eu tenho uma cinza de treino, mas cinza, preto e branco, beleza, tá dentro. E tenho aquela que foi uma homenagem ao Corinthians Casuals, né? Que ela vem aí na cor chocolate com uma cruz azul. E eu sou muito adepto do preto e branco, cara. Eu gosto muito principalmente das camisas pretas listradas. E, cara, mas assim, eu não tenho nada contra você fazer uma camisa comemorativa, uma terceira camisa de outra cor, né? Eu acho que, como terceira camisa, né, às vezes você homenageia aí um período histórico do time, como foi o caso com aquela camisa grená, que é considerada uma das mais bonitas do Corinthians, que foi uma homenagem aí ao Torino. Ou você fazer, por exemplo, como foi em 2014, que a Nike fez para todos os seus clubes patrocinados aí a camisa amarela, mas amarela mesmo, amarelo da seleção brasileira. Eu acho isso válido, cara. Eu acho que tudo bem, né? A gente fecha os olhos e deixa passar. Mas, cara, você vai fazer uma camisa amarela, você faz a camisa amarela. Você coloca um amarelo. Você não coloca um amarelo lima. Cara, que camisa horrorosa. Os caras colocaram um amarelo que na TV fica parecendo lima, fica parecendo um marca-texto. Ô, gente, pelo amor de Deus, o cara que aprovou isso daí tinha que ser banido do clube. Como que aprova uma camisa na cor lima? Aquilo lá não é amarelo, meu. Você quer fazer uma camisa amarela, homenagem às diretas já, que vai ser usada no jogo de ontem e provavelmente mais um jogo ou outro e acabou. Beleza, vai lá, faz esse negócio, bota pra vender e ninguém mais vai falar nisso. Mas faz amarelo. Deixa claro que a camisa é amarelo, não dá margem aí pra ficar falando que é verde limão. Ô, gente, pelo amor de Deus, marketing do Corinthians, presta atenção. A gente já tá tendo um ano tão bom, né? Ainda tem que ficar pensando nessas coisas. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o jogo. Cara, eu gostei muito da escalação que o Luxemburgo entrou em campo. Tá? Eu vi algumas críticas aí com relação a poupar o Renato Augusto. E acabou usando ele no segundo tempo. Eu não entendo esse poupar que usa, mas enfim. Mas eu gostei da ideia dele, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vem falando tanto aqui nos episódios, que os pontas têm que ser jogadores rápidos e pontas que sejam habilidosos, né? E ontem a gente viu eles entrando aí com o Wesley e o Pedro nas pontas. E, cara, eu gosto dessa ideia. É uma coisa que eu já vinha falando há muito tempo. Os caras que jogam na ponta, eles têm que ser jogador rápido, senão não adianta. E ontem, entrando com os pontas, o Corinthians, ele
teve ali uma certa possibilidade de puxar alguns contra-ataques. Ah, mas o Corinthians jogou com um a mais quase o jogo todo. Verdade. É verdade que o Corinthians jogou com um a mais quase o jogo todo, mas a gente também não pode esquecer que a gente está jogando contra o líder do campeonato, né? A gente não pode esquecer que o nosso time foi totalmente desmontado. A gente teve aí 3 vendas de titulares, e dessas vendas de titulares, 2 eram de ataques, né? Na verdade, os 2 pontas. Então, assim, eu achei que o Corinthians ontem ele entrou com uma formação ok, né? Eu achei que o Luxemburgo acertou. E o Matias Rojas de meia, eu acho que é o mais próximo que a gente pode ter do Renato Augusto. Né? Verdade seja dita, ele rende muito mais jogando pela ponta, principalmente pela ponta direita, mas ele não achei ele de tudo ruim, não. Ele de meia ontem eu achei que ele foi bem, ele soube dar uma organizada no meio campo. E aí no segundo tempo, quando ele tira o Moscardo para colocar o Renato Augusto, o Corinthians cresce no jogo. O Corinthians deu uma bela evoluída, porque virou de um 4-2-3-1, acabou virando 4-1-4-1, né? Com 2 jogadores no meio que sabem jogar a bola, que tem a qualidade de visão de jogo, de finalização, de uma chegada, que é o caso do Renato e do Rojas. Então eu acho que o Luxemburgo ontem eu achei que ele foi bem. A gente critica muito ele aqui, fala muito sobre algumas escalações loucas que ele faz, de algumas teimosias, como o caso do Gil, que ontem inclusive foi o autor do gol, jogou muito bem, tanto na defesa. Eu queria dizer que sobre o gol do Gil eu vou comentar daqui a pouquinho, mas ontem eu achei que o Luxemburgo foi bem. Ele soube montar o time, soube fazer as substituições na hora certa. Vendo que o Corinthians tinha um jogador a mais, ele soube tirar um volante para colocar mais um meia, para fazer uma pressão no ataque. Então, na partida de ontem, eu deixo aqui os meus elogios ao nosso treinador, né? E, cara, mais uma vez, eu tô vendo muitas críticas falando aí que mas o Corinthians jogou com um a mais, tinha que ter pressionado mais, tinha que ter atacado mais, o Corinthians tinha que ter criado mais. Mas, cara, é o que eu falei, a gente não pode esquecer contra quem a gente estava jogando. Você falar que o Corinthians jogou com um a mais contra, por exemplo, vamos supor aí, um América Mineiro que tá aí na zona de rebaixamento, jogou com um a mais contra um Coritiba, que é o lanterna do campeonato, e não conseguiu criar, beleza, eu concordo. É necessário fazer sérias críticas com relação a isso, mas não é o caso. A gente jogou aí contra o time do Botafogo, né? O Botafogo ele teve 5 derrotas no campeonato inteiro. Então, gente, calma aí, né? Eu acho que o Corinthians, embora o placar magro, embora a pouca criatividade, mas dentro do que o Corinthians conseguiria propor, o Corinthians soube propor muito bem o jogo, soube controlar, e soube aí, né, sair com a vitória, que é o mais importante. Sobre o gol do Gil, cara, a gente critica muito o Gil jogando de zagueiro, né? O Gil como zagueiro a gente tem visto aí que tem tomado umas bolas nas costas, muitas vezes não acompanha o atacante, mas o Gil de atacante eu acho que funciona, hein, cara? É curioso a gente falar sobre esse gol do Gil, porque, cara, se a gente analisar friamente, deixando a emoção de fora, o Gil tava muito mal colocado. Cara, o Gil é zagueiro. Ele tava posicionado num lance que nem era escanteio, não era uma falta, não era um lance que o zagueiro costuma subir pra cabecear. Era um lance de ataque, né? Se a gente parar pra pensar, a lógica seria quem estar ali. Talvez o Renato, o Rojas, o Yuri, né? E aí a gente se depara com um Gil que tá dentro da área, quase dentro da pequena área, pra cabecear uma bola. Vamos mudar o Gil de posição, pô. Vamos colocar ele de atacante. Talvez acho que renda mais do que de zagueiro. Porque, cara, a gente fala, mas vamos supor, né, se ele não tivesse feito gol, é lógico que o Si não joga, eu sempre falo isso, que o Si não entra em campo, mas poderia expor aí o Corinthians numa situação de contra-ataque muito perigosa, né? Então o Gil mal colocado acabou fazendo gol aí que deu a vitória ao Corinthians ontem. Não é uma crítica, pelo amor de Deus, não entendam errado, mas é uma observação que é no mínimo curiosa, né? Que um zagueiro estivesse posicionado como um atacante para ter que fazer o gol da vitória aí contra o Botafogo. E aliás, uma jogada, né, muito boa do Bidu, né? O Bidu que fez aí a tabela com o Romero, acabou cruzando, dando assistência pro Gil.
E eu queria falar sobre o Matheus Bidu. O Bidu que a gente criticou muito fortemente aí no jogo contra o Fortaleza. O Bidu que foi muito mal nesse jogo contra o Fortaleza. Ele vinha sendo muito mal, mas a questão do Bidu eu acho que é principalmente na parte defensiva, né? O Bidu ele toma muitas bolas nas costas, às vezes a gente vê ele se posicionando muito mal defensivamente falando, mas como um jogador de lateral que às vezes precisa subir para apoiar, eu gosto dele. Eu gosto dele apoiando, eu acho que ele tem uma boa saída de bola, eu acho que ele tem qualidade do cruzamento, que são elementos cruciais para um lateral, né? E, cara, eu gosto dele nessa função de apoiador. Defensivamente, ele tem muito a melhorar, ele tem muito a evoluir, né? Como eu falei pra vocês, essa questão de posicionamento, a gente vê que um dos pênaltis que ele fez, ele tava no meio da área, o outro foi uma bola nas costas. Então, assim, a gente vê que isso são questões puramente de posicionamento, né? A gente vê que talvez se ele se posicionar melhor, se ele tivesse uma leitura de jogo melhor defensivamente falando, ele seria um lateral mais completo, seria um lateral melhor, né? Mas nessa questão de saída para o jogo, eu gosto do Bidu nessa situação. E é engraçado que é uma situação que hoje o Fábio Santos ele já não consegue fazer, né? Fazia muito bem antes, alguns anos atrás, mas hoje fisicamente o Fábio Santos não rende nessa saída. E o Fábio Santos a gente vê que ele tem muita vontade, mas também muitas vezes não rende defensivamente. Então, embora a gente fale aí que quando o Bidu tá em campo a gente tem saudade do Fábio Santos, mas quando o Fábio Santos tá em campo a gente tem saudade do Bidu, eu achei que ontem o Bidu foi bem. Eu acho que o Bidu pode ser sim uma opção aí pro jogo da Sul-Americana, desde que, mais uma vez, a gente entre com pontas que deem esse suporte pro lateral, né? Porque eu acho que essa escalação dos dois pontas rápidas, eles também ajudam muito defensivamente os laterais e até ofensivamente, né? É lógico que no momento do gol ali, quem faz a tabela é o Romero, né? O Wesley ali já tinha saído, acaba fazendo uma tabela com o Romero, mas a gente sabe como o Romero também muitas vezes se esforça nessa parte defensiva. Bom, próximo jogo do Corinthians, a gente enfrenta o Fortaleza. Chegou aí o grande dia pela Sul-Americana. Partida essa que será o primeiro jogo na Neoquímica Arena. O jogo acontece na terça-feira, às 9h30 da noite. E, bom, vamos ver aí o que o Corinthians apresenta nesse jogo, né? Contra o Fortaleza eu falei pra vocês, eu acho que o Corinthians tem totais condições de avançar. Eu acho que o Fortaleza, embora seja um time organizado, não é um time muito qualificado, não é um time extremamente forte, apesar do Corinthians hoje também não mostrar essa força toda. Mas eu acho que o Corinthians tem totais condições de avançar na Sul-Americana, né? Basta entrar aí com um time pensado, né? Como foi o de ontem. Para mim, o time que entrou ontem é o time que teria que entrar aí com o Fortaleza. Talvez pensando no Rojas aberto pela direita e o Wesley pela esquerda, né? E o Renato Augusto organizando o meio. Mas é um time que me agradou. Eu acho que pode ser aí uma possibilidade. E talvez aí o Fagner no lugar do Bruno Mendes, talvez puxar o Bruno Mendes pro lugar do Gil na zaga. Mas enfim, essa parte defensiva é uma incógnita pra gente, né? Porque a gente nunca consegue cravar exatamente quem que vai ser bem. Se o Fagner tá bem, se o Gil vai estar bem, se o Bidu ou o Fábio Santos. São jogadores que vêm oscilando muito durante a temporada. Mas diante do que o Corinthians foi ontem, eu gostei do time. E eu queria, antes de encerrar, só fazer uma pontuação sobre a expulsão do Marçal, tá? Expulsão justa, para mim o árbitro ele acertou. Na hora do campo ele achou que era só para amarelo, é natural, né? Às vezes o árbitro ainda no primeiro tempo não vai dar um vermelho direto. Mas ele olhou no VAR, viu que o lance foi pesado, expulsou o jogador. Não tenho críticas com relação ao árbitro no campo, não é isso, tá? Mas algumas rodadas atrás o Corinthians enfrentou o Palmeiras. E nesse jogo houve a entrada do Maicon no Hendrick, que foi uma entrada forte também, foi a mesma situação, o Maicon toma amarelo, na sequência o juiz olha no VAR e expulsa o Mike, também acertou. Mas a mídia caiu matando em cima do Mike, chamaram o Mike o Maicon de criminoso. Eu me enrolo falando Mike e Maicon, enfim.
mas chamaram o Maicon de criminoso, falando que ele tinha que sair preso da arena, que ele tinha que ir pra delegacia, que quase acabou com a carreira de um menino de 17 anos. Beleza. Eu quero ver se essa mesma mídia que crucificou o Maicon no jogo contra o Palmeiras vai crucificar o Marçal também pela entrada de ontem. Porque ele dá uma solada na canela do Pedro, né? Cara, numa bola no alto, inclusive, onde o Pedro já tinha chutado. Então, assim, né? Vamos ver se essa mesma mídia aí, eu até falaria alguns nomes aqui, mas eu não quero ser processado por causa disso. Se esses mesmos que cornetaram tanto o Maicon falaram tanto, se eles vão chegar e falar sobre esse lance de ontem do Marçal. Fiel, é isso, um abraço, é nóis e vai Corinthians!